preciso celeridade na alteração da lei da droga, um apelo deixado pelo psiquiatra João Coelho na sessão de abertura do colóquio Dependências, novos desafios, novas respostas, catinonas nos Açores. Se é verdade que a prevenção não é de descurar, não menos verdade é que a lei também deve adequar-se aos tempos atuais, mas não é o caso. No que toca às catinonas sintéticas, é necessário uma atuação urgente. É a lei da droga, tem que ser atualizada num regime quase de via verde. E desculpem-me a alfinetada, mas não podemos esperar pela União Europeia. Como eu vos tentei mostrar, a certa altura isto era um problema dos Açores e da Madeira. Não era um problema de Portugal, não era um problema de mais nenhuma região europeia, era um problema aqui. E, portanto, se nós temos essa informação, se é um problema significativo, temos que o fazer mostrar na nossa Assembleia Regional, na Assembleia da República, tem que ser lei em Portugal, e eventualmente se a Europa nos acompanhar, ou se fizer isso mais cedo, tanto melhor, mas tem que ser feito. Eu mostro-vos e espero mostrar com isto o ridículo da situação. A certa altura, quando nós identificámos, a partir de agosto ou setembro do ano passado, 3 novas substâncias que andavam a circular em São Miguel, é a realidade que eu conheço, fez um relatório do ponto de vista da Polícia Judiciária, fez o relatório clínico e enviou-se isso para a Assembleia da República, que foi ignorado porque tem que vir da Europa. A Europa pediu-nos, às mesmas pessoas, os mesmos relatórios que só foram traduzidos para inglês, para isto ser passado para a lei europeia. Qual é o sentido disto? Não é nenhum. E, portanto, temos que perceber que há coisas que têm que ser feitas com rapidez, porque têm tempos próprios. As catinonas são estimulantes que têm ganho espaço no arquipélago. O seu consumo está, por exemplo, associado a suicídios. As catinonas são, de longe, muito piores do que os opioides, como a heroína. E, portanto, que efeitos é que têm? Alterações da temperatura corporal, movimentos estereotipados, aumento da frequência e da pressão arterial, arritmias. Não são raros os internamentos através dos serviços de urgência na cardiologia ou na pneumologia devido a estes efeitos que acabam por acontecer. E do ponto de vista neuropsiquiátrico, que me interessa muito mais a mim como psiquiatra, inquietude, agitação, hiperatividade, às vezes convulsões, às vezes acidentes vasculares cerebrais isquémicos ou hemorrágicos. Do ponto de vista psiquiátrico, psicoses, estados alterados da consciência, com alucinações, com confusão, com ansiedade, com ataques de pânico, muitas vezes com depressões de início rápido e muito profundas, que levam a comportamentos suicidários. A insónia é um clássico. Há indivíduos que ficam 2, 3, 4, 5 dias seguidos sem dormir e todos nós sabemos a importância do sono e, portanto, como pode ser perturbador. Se pensarmos a longo prazo, os problemas adensam-se e, portanto, quadros de depressão, psicoses crónicas, aqui já não falo de uma psicose aguda e transitória, mas de uma psicose mais duradoura, suicídio. Eu digo-vos só isto, o último ano que eu estudei, isto relativamente a São Miguel, 2022, 1/3 das mortes por suicídio ocorria em consumidores destas substâncias, 1/3. Só para vos dar esta noção, nós temos, e acho que tem sido público, que temos taxas de suicídio bastante acima da média do país. Elas estariam de acordo com o resto do país se não tivéssemos esta população. E, portanto, o suicídio nesta subpopulação é um problema que começa a ser agora identificado na literatura científica internacional. Irritabilidade, comportamentos violentos, e isto tem um impacto grande do ponto de vista social e do ponto de vista da criminalidade, que é importante salientar. O perigo que o seu consumo apresenta, o facto de não ser detetável nos testes convencionais e a facilidade com que pode ser adquirida tornam a questão ainda mais premente. O tratamento é outra dor de cabeça, não existe. Falta coordenação na resposta dada no arquipélago, mas não só. O especialista em dependências defende também salas de consumo assistido e mais estudos. Há uma necessidade evidente de coordenação. Eu sinto que a certa altura há uma resposta que não é sinérgica, quase que há uma competição por dinheiros públicos para apoios para se chegar a este tipo de população, que muitas vezes não está montada de uma forma coerente e, portanto, requer aqui também alguma reflexão. Mas o tratamento, e quando falamos de prevenção, e há bocado o Durval dizia prevenção, eu estou absolutamente de acordo com isto, mas a prevenção muitas vezes é desenvolvimento económico, é desenvolvimento humano, é pôr o dinheiro na população, é aumentar os níveis de literacia e de escolaridade. E, portanto, sempre que fazemos isso, estamos a fazer prevenção. Quando falamos em desporto, quando falamos em atividade física, tudo isso já é fazer prevenção. Quando fazemos algum tipo de intervenção precoce desde a infância, estamos a fazer prevenção. E, portanto, de facto, a prevenção é tudo. Estamos muito de acordo. Há também uma outra faixa de indivíduos que já estão doentes e que precisam muito de ajuda, mas sem dúvida que a fatia maior tem que ser para a prevenção.
E depois, de facto, redução de riscos para essa população que já está doente, e aqui podemos pensar em várias coisas, salas de consumo assistido. Eu tenho aparecido publicamente a defender isto, eu odeio ter que defender isto, eu preferia não ter que defender isto, mas sobretudo em São Miguel é algo que faz muito sentido nesta altura. E drug testing, portanto, no fundo, apanhar os restos dos cigarros ou as pontas das seringas, o que for, e estudar para perceber o que anda a ser consumido. Os Açores reúnem condições. Há um contexto internacional como nunca houve tanta droga, e em particular estimulantes, nunca houve tanto tráfico de estimulantes. O Dr. João Golão, que vai cá estar amanhã, farta-se de dizer isto, e portanto eu repito. E depois, claro, temos determinantes próprios das ilhas. Eu digo isto porque não é só dos Açores, e não estou a falar contra nada em concreto, das ilhas, os territórios insulares, um pouco por todo o mundo, têm algumas características comuns que facilitam o aparecimento de consumos de droga e de problemas associados à psiquiatria ou à saúde mental, e, portanto, termos baixos níveis socioeconómicos, baixos níveis de ensino, com as iliteracias que estão associadas a estes baixos níveis, termos o início precoce, temos muitas vezes indivíduos nos 12, 13, 14 anos que iniciam consumos de substâncias, policonsumos, portanto, se vocês já perceberam, e eu tentei ilustrar isso, se tratar o consumo de catinonas já é difícil, imaginem o que é catinonas, mais heroína ao mesmo tempo, mais álcool, mais cannabis, muito difícil. E, portanto, temos, infelizmente, muita doença mental, isto também não está caracterizado, mas a impressão das pessoas que trabalham nesta área é que, porventura, temos valores acima do que foi identificado há 12 anos para a população portuguesa. Falava-se em 23,9% da população que tinha algum tipo de doença mental. Eu atrevo-me a dizer que possamos ter aqui talvez um pouco mais, mas não há dados regionais. E depois, as complicações orgânicas, aqui entenda-se no corpo, complicações ao nível da cardiologia, da infecciologia, muitos destes indivíduos infectam-se com hepatite ou com HIV, portanto, não é raro termos também que envolver aqui a infecciologia, mas muitos destes indivíduos fazem endocardites, fazem uma série de infecções pulmonares gravíssimas e ficam dias internados em cuidados intensivos, ficam dias ou semanas até nos hospitais e consomem com isso imensos recursos. São doentes que saem muito caro ao nosso sistema de saúde. Há outras questões associadas, como o aspecto social. Depois, do ponto de vista também policial e judicial, e sobretudo as drogas que temos desde o verão passado, estão muito associadas, não sei se recordam, àquele neurotransmissor, a noradrenalina, mais do que à dopamina. Portanto, isto é muito curioso. Reparem, os indivíduos que pensaram trazer para cá estas drogas, trazem primeiro uma droga altamente viciante e depois, dela estar bem enraizada, trazem uma que é muito, muito agressiva. E, portanto, já não precisam de viciar, eles já estão viciados, digamos assim, e, portanto, já podemos ter aqui outro tipo de efeitos porque as pessoas aderem, mantêm este consumo. E, portanto, temos, de facto, é essa a impressão que eu tenho, se não estiver correta, admito, é empírica, mais violência e, com isso, maior criminalidade, ou pelo menos crimes com maior criminalidade, e um impacto social grande, sobretudo ao nível da população sem abrigo, e o impacto social que tem, quer os sem abrigo, quer as medidas para minorar ou mitigar essa questão social. E, de facto, é muito difícil reabilitar e reinserir socialmente e do ponto de vista psicológico e psiquiátrico estes indivíduos e, portanto, as respostas que temos a todos os níveis, talvez tirando um ou outro, posso deixar para o fim qual, são, e eu escrevi isso no artigo, são colossais. Para o psiquiatra é uma guerra que se está a perder como nunca antes visto. Portanto, eu acho que nunca perdemos a guerra por tantos golos. Eu acho que consigo passar esta imagem que é muito clara. Portanto, acho que a certa altura, nos anos 90, quando estávamos a perder a guerra com a heroína, esta inovação legislativa com os apoios em saúde que houve permitiram quase igualar a parada. Nesta altura estamos a perder por 6 ou 7-0, portanto é uma goleada, apesar, e eu devo dizer isto, do máximo esforço que tem sido feito e estarmos hoje a fazer mais do que nunca, também deve ser reconhecido. Ainda assim, os números de consumo no geral apontam para uma diminuição nos Açores. Felizmente aqui na nossa região autónoma, o último inquérito que foi emanado pelo ICAD, agora no mês de abril, dirigido a uma população de 13 aos 18 anos, podemos afirmar que o álcool, as drogas ilícitas e o tabaco diminuíram. Mas com isso temos que pensar que não são só números. Há que continuar a investir em várias frentes. Teremos uma nova equipa de prevenção na Ilha de São Miguel e assim teremos neste momento 3 equipas de prevenção a trabalhar nos Açores, porque temos que trabalhar mais a montante. Isto é uma batalha que se faz agora, já. Por isso, nós temos que
incrementar este eixo que é o eixo da prevenção. Também, e é conhecido, o grupo multissetorial, o grupo da Task Force, porque isto não é só um setor, não é só uma responsabilidade de um setor que é a saúde. É uma responsabilidade de todos os setores, tal como disse a doutora Fátima Amorim. É uma responsabilidade dos setores do poder local, das polícias, do Ministério Público, enfim. E só aí, contra uma rede que já está instalada, que é uma rede de tráfico e consumo, tem que existir outra rede consubstanciada que possa também aqui favorecer a redução dos próprios consumos. É da união de esforços que surge também este colóquio, organizado pela autarquia com apoio do Governo Regional. As dependências têm também merecido a atenção da Câmara Municipal de Angra. É nesse sentido que existe ainda o Projeto Âncora. Este colóquio é fruto da convicção partilhada de que a problemática das dependências exige uma resposta integrada, articulada e ajustada à realidade de cada território. As dependências, sejam elas químicas ou comportamentais, afetam pessoas de todas as idades e contextos com um impacto profundo nas suas vidas, nas suas comunidades e nas suas famílias. Nenhuma instituição por si só pode dar resposta a esta complexidade. É por isso essencial promover o diálogo, reforçar parcerias e unir esforços entre os vários agentes que atuam neste campo, desde os serviços de saúde, à ação social, às autarquias, às escolas, às forças de segurança, às IPSS e à sociedade civil. E se é verdade que devemos estar preparados para responder aos casos já existentes, não podemos esquecer que a prevenção continua a ser a nossa melhor ferramenta de combate às dependências. Prevenir é atuar a montante, é trabalhar juntos das famílias, das escolas e da comunidade. É criar ambientes saudáveis, é oferecer alternativas, é educar para escolhas conscientes. Investir na prevenção é investir na liberdade individual, na saúde pública e na coesão social. É nesse espírito de cooperação e prevenção que destacamos o Projeto Âncora, uma iniciativa desenvolvida em parceria com a Casa do Povo de Santa Bárbara, que tem desempenhado um papel fundamental na nossa comunidade. E este projeto atua de forma abrangente, em vários contextos, escolar, comunitário e institucional, procurando prevenir situações de risco, promover a inclusão e apoiar trajetos de superação. O colóquio permitiu uma abordagem às realidades regional, nacional e internacional no que toca ao consumo de catinonas.